E no quadro Conversando do Jornal de Caxias de hoje, nós temos a presença do auditor fiscal do Ministério do Trabalho aqui de Caxias do Sul, Vânios Corte. Muito obrigado pela sua presença, Vânios, aqui no Jornal de Caxias. Vamos começar falando sobre a reforma da Previdência, que está sendo discutida em todo o país. Como tu analisa essa reforma da Previdência? Bom, Douglas, a gente vê que o governo está gastando milhões de reais para promover essa reforma e dizer que ela é boa para o Brasil, né? Infelizmente não é. O governo fez a mesma coisa com a reforma trabalhista, dizendo que era boa, gastou em publicidade, e a gente já está vendo os efeitos da reforma trabalhista, né? Diminuição do número de vínculos formais, quer dizer, mais gente na informalidade, né? Diminuição da massa salarial, do salário das pessoas, e a reforma da Previdência vai no mesmo caminho, né? O governo faz uma propaganda que ela é muito boa para combater privilégios, para equiparar todo mundo, e não é verdade. Quer dizer, essa reforma da Previdência vai ser muito prejudicial para os trabalhadores em geral, principalmente para os trabalhadores de baixa renda, né? E vai aumentar o caos que a sociedade está vivendo. Quer dizer, ela só interessa aos grandes grupos econômicos que mantêm o seu sistema de previdência privada, né? A esse governo que é vendido, né, e que está fazendo essa reforma para beneficiar esses grupos econômicos, né, e só. Né? O resto da população vai sofrer muito, caso essa reforma da Previdência seja aprovada. E falando em trabalhadores, as mulheres só vão sofrer muito mais com a reforma ou vai ser mais ou menos igual ao homem? Vai ser muito ruim para todos os trabalhadores, né? Tanto homens como mulheres vão sofrer muito, a não ser que eles estejam na parte dos privilegiados, né? Porque essa reforma da Previdência, quando ela começou, se dizia, não, ela vai ser igual para todo mundo. Aí o que se fez? Se excluiu dela os militares, né? Os militares estão fora dessa reforma da Previdência, né? Se excluiu os servidores dos estados e municípios, que então vai pegar grande parte da magistratura, do Ministério Público, e outros setores também estão fora. Sim. Então as maiores aposentadorias, aqueles que teoricamente causariam déficit, estão fora. Quem vai ser penalizado por elas são exatamente os trabalhadores e as trabalhadoras do campo e da cidade, né? Com novas regras, novas dificuldades, fazendo com que se necessite trabalhar muito mais para conseguir se aposentar. E a gente tem que sempre falar numa colada com a outra. Porque ao mesmo tempo que tu faz a reforma da Previdência, tu fez a trabalhista. Né? E pela reforma trabalhista está cada vez mais difícil a pessoa permanecer trabalhando durante longo tempo com vínculo formal. Tanto que se criou na reforma trabalhista, por exemplo, o trabalho intermitente, onde a pessoa pode ser contratada e não ter segurança nem de trabalhar. E ela pode receber menos que um salário mínimo e aí ela não conta para a aposentadoria esse período que ela trabalhou. Sim. Então as duas reformas juntas vão causar isso, vão aumentar, né, as dificuldades para se aposentar, vão diminuir o valor das aposentadorias, né, vão criar entraves para as pessoas conseguirem comprovar os seus tempos de serviço necessário para se aposentar, estabelecer uma idade mínima, né, que muitas pessoas não conseguem alcançar, porque são submetidas a condições de trabalho inadequadas, né, e ou seja, vai ter menos gente se aposentando, né, vai ter mais dificuldades, ou seja, menos gente se aposenta, e por isso é que eles vão dizer que o déficit vai diminuir. Vai diminuir porque as pessoas não vão conseguir se aposentar. Sim. Vão trabalhar a vida inteira e vão morrer sem se aposentar, que é esse o objetivo do governo. E os efeitos as pessoas só vão poder perceber agora a partir de março, que começou a entrar em vigor a trabalhista, e a Previdência vai ser votada ainda, não se sabe se vai ser aprovada ou não, mas só a partir do próximo mês que a gente vai ter a noção. Esse que é o problema dessas reformas, né? O governo vende uma publicidade dizendo que elas são boas. Sim. E as pessoas se iludem, né? Até porque foi ensinado a acreditar nas pessoas, né? Tu acredita na televisão, né? Sim. Só que é uma propaganda absolutamente mentirosa. Sim. Essa reforma trabalhista, os efeitos a gente já está sentindo. Entendeu? Quer dizer, pela primeira vez no país a gente tem mais gente sem carteira assinada, trabalhando sem carteira assinada, do que com. Então, ou seja, diminuiu o registro formal. Essas pessoas que não têm registro formal, normalmente não contribuem para a Previdência. Tá? Então elas vão se dar conta disso, não, para mim tá bom, porque eu, apesar de não ter registro, eu estou trabalhando e estou ganhando. Só que o futuro dela, quando ela precisar, seja quando adoecer para entrar em algum benefício, seja quando quiser se aposentar, não vai conseguir. Sim. Então elas não são sentidas de imediato, não é uma coisa que tu sinta no dia seguinte. E esse é o problema. Como ela vai sentir isso daqui a um tempo, né, quando sentir vai ser tarde demais. Sim. Por isso que o que a gente gostaria era que todos se mobilizassem antes dela ser votada. A trabalhista já foi, mas a da Previdência, que eles estão anunciando que querem votar agora em fevereiro, né, mostrar para os nossos representantes que a gente é contra essa reforma, porque ela não vai trazer nenhum benefício. Pelo contrário, ela só vai prejudicar principalmente os trabalhadores que têm uma remuneração menor. Os que têm uma remuneração maior,
né, e que podem optar pela previdência privada, e muitos estão fazendo isso, né? Ok, isso aí vão ter uma aposentadoria pelo sistema de previdência privada. E a gente entende por que a grande mídia apoia essa reforma da Previdência, porque ela é dona, inclusive a Globo é uma das donas da maior seguradora do país, então ela vai ganhar na outra ponta. Então, é por isso que tem um apoio tão grande da reforma da Previdência pelos grandes setores econômicos, porque eles vão ganhar na outra ponta, e quem vai perder é quem precisa, é o trabalhador, que já está perdendo com a reforma trabalhista, com aquela emenda constitucional dos custos, que retirou a possibilidade de financiamentos públicos, enfim. Então, para a parte dos trabalhadores, principalmente para os mais necessitados, essa reforma vai ser muito danosa. Mas, Vânios, e todas essas mobilizações que foram feitas em todo o país, grandes mobilizações em alguns estados, tu acha que não surtiram um efeito tão grande para que isso não seja aprovado? Eu acho que tem que ficar claro, esse ano tem eleição, né, para deputado. Eu acho que tem que ficar claro para esses caras que vão votar nessa reforma, né, a consequência de eles votarem. Aquele lema que está sendo dito, se votar não volta, eu acho que é isso que eles têm que saber. Quem votar a favor disso é contra o trabalhador. Quem votar a favor dessa reforma é contra a maioria da população. E é a maioria da população que coloca essas pessoas lá. O que essas pessoas têm que saber é fazer com que essa mensagem chegue em quem pretende ocupar esses cargos. Nós vamos ter eleição esse ano. Se esses mesmos caras que votaram a favor da trabalhista, votaram a PEC do teto do gasto, vão votar a favor da Previdência, voltarem, bom, aí a gente vai ter que dizer, a população concorda com isso. O que a gente tem que deixar claro é que não concorda. Né? E as pessoas têm que saber, não caiam nessa balela, não seriam gastos tantos milhões como estão sendo gastos com propaganda se fosse boa. Tá? Essa propaganda é tão incisiva e tão forte porque tem que convencer uma coisa que as pessoas já suspeitam, mas talvez não tenham controle de toda a situação, que é, né, estão aprontando, estão me tirando, estão botando a mão no meu bolso, e é isso que estão fazendo. Né? Vão dificultar cada vez mais a aposentadoria e vão fazer com que as pessoas não consigam se aposentar. E qual é o objetivo de fazer isso? O objetivo é desmontar a Previdência Pública. Né? O governo quer acabar com a Previdência Pública, deixar ela só como uma forma de benefícios com valores baixos, com valores pequenos, e beneficiar os grupos econômicos que mantêm a Previdência privada. É vender a Previdência das pessoas para o setor privado. E manter a Previdência Pública só para o raso. Entendeu? A Previdência Pública vai pagar um salário mínimo para quem conseguir alcançar. Né? Os outros setores vão ter que contribuir com a previdência privada para poder ter uma condição de aposentadoria. O objetivo é esse, é beneficiar os grandes grupos econômicos. Por isso que está se fazendo. Se a preocupação fosse sanear a previdência né, pública, se cobraria mais de R$1 trilhão que as empresas devem para a previdência. A sonegação na previdência é absurda. E o governo desmontou a fiscalização da previdência. Hoje não se fiscaliza mais os devedores da Previdência Social. O governo desmontou isso, não se tem mais essa fiscalização. Por quê? Porque não interessa. O que interessa é entregar esse pacote, né? Assim como estão entregando, né, no pré-sal, estão entregando para as empresas internacionais, né? E em todas as outras áreas que estão vendendo o país, é vender esse pacote da Previdência para a iniciativa privada, para beneficiar quem paga as campanhas eleitorais dessas pessoas. Acho que essa é a noção que as pessoas ainda não têm. Por que querem acabar com a Previdência? Querem acabar porque alguém vai se beneficiar com isso. Alguém vai ganhar muito dinheiro em cima disso e não vai ser o sistema público e não vai ser a população. Acho que esse que é o grande mote deles, é vender uma coisa, né, para tirar, né, isso e passar para algumas poucas pessoas se beneficiarem disso que deveria ser um sistema e um recurso público. Bom, Vânios, se nós ficar falando da reforma, nós vamos passar a noite inteira aqui conversando. E falando mal. Vamos passar a noite inteira falando mal do que estão querendo fazer com o Mas vamos falar de uma coisa boa então. Parece que tem um quadro novo aqui na TV Caxias que tu vai apresentar, que é o Direitos Sociais, né? A partir de março começa esse quadro. Como é que vai ser? Eu acho que é tentar tratar esses temas que a gente está falando aqui, reforma trabalhista, reforma da Previdência, direitos dos trabalhadores, né, para mostrar para as pessoas o que está se fazendo com isso, né, no país. A gente teve toda uma construção da legislação, né, principalmente a partir da Constituição de 88, de trazer uma Constituição cidadã, de beneficiar as pessoas, que está sendo desmontada de forma muito rápida. Eu acho que talvez nesse programa a gente possa alertar e tentar esclarecer para as pessoas o que se está se fazendo com os seus direitos, né, com o seu futuro, e tentar instigar, né, para que tomem iniciativas para não deixar isso acontecer. Tá certo, então muito obrigado, Vânios, boa sorte. Obrigado. E parabéns por fazer parte da TV Caxias também. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos já.